Você tá vendo esse elemento aí? Essa criatura é um professor de filosofia aqui da Bahia. Nas últimas semanas, esse bicho aí foi afastado do cargo por ter dado aula. E no momento da aula, ele começou a se despir, tirou a roupa dele inteira e ficou nu na frente dos alunos. O professor é afastado após tirar roupa e ficar nu em sala de aula de colégio estadual do norte da Bahia. Afastado já tá errado. Ele tinha que ser demitido e preso. Isso aí não é atentado ao pudor, não? Um professor do colégio estadual Arthur Oliveira, em Juazeiro do Norte, na Bahia, foi afastado temporariamente após ser denunciado por comportamento inadequado dentro de uma sala de aula. Segundo o relato de uma estudante, o docente tirou a roupa e ficou nu na frente dos alunos durante uma aula realizada quarta-feira, no dia 23. De acordo com a aluna de 23 anos do terceiro ano do ensino médio da educação de jovens e adultos, o EJA, este foi o primeiro episódio em que o professor de filosofia teria se exposto fisicamente. No entanto, segundo ela, ele já apresentava comportamentos considerados inadequados desde que começou a trabalhar na unidade de ensino. Ou seja, o professor já apresentava comportamentos esquisitos e ninguém reparou nisso. Como é que funciona o processo de contratação de professores aqui da Bahia? Assim, eu respondo essa questão. Eu sou baiana, nasci aqui, estudei na Bahia minha vida inteira, então assim, eu não me surpreendo muito, não. E como estudante que fui, eu lhe afirmo que aqui na Bahia, imagino que outros estados também, o processo de seleção de professores de contratação é um processo meio duvidoso também. Aí, quer dizer, um aluno, se comete uma infração dentro da escola, ele é disciplinado, mas o professor não pode. Porque o professor é o professor. Então, essa situação horrenda aí poderia ter sido evitada. Porque ele já apresentava comportamentos esquisitos antes. Eu tenho certeza que a diretora, eu tenho certeza que os outros funcionários, assim como os alunos, gente, não é possível não perceber um negócio desse. A menina disse que em todas as aulas ele sempre abria uma pauta referente à sexologia. Um professor de filosofia, porque para mim isso aí é um tarado. Porque como é que um professor de filosofia vai ficar abrindo pauta dentro da escola sobre sexologia? Um tarado safado. Agora, minha pergunta é, os alunos, será que foram conversar com a direção? Inclusive, quando eu estudava, minha professora me chamava de barraqueira, a diretora também. Clésia é a defensora dos direitos. Tudo dela, ela quer, os direitos dela, o tempo todo ela tá aqui nessa secretaria. Claro, eu vi um monte de coisa errada. E na época, gente, como era um tempo muito remoto, eu não sou tão velha assim, mas era um tempo muito remoto, eu fiquei taxada como barraqueira, porque qualquer coisa que eu via de errado, eu ia lá na diretoria e eu falava. Então, aluno, se vocês percebem algum comportamento estranho, vai denunciar para a diretoria. Se não der certo, vai no Ministério Público. A menina, estudante, também questionou a contratação do docente pela unidade escolar. Como o colégio contrata um professor sem ter consultado antecedentes criminais ou laudos médicos, porque, segundo informações, estão dizendo que ele não gira bem da cabeça. Porque o professor tem um transtorno psicológico, sim. Como é que vocês, quando foram contratar esse professor, vocês não observaram isso? Vocês não puxaram antecedentes criminais do professor? Vocês não puxaram laudos médicos do professor? Ou será que isso é só uma desculpa para o professor sair ileso dessa putaria toda? Em nota, a secretaria disse que ele foi afastado temporariamente. Gente, que absurdo. Como é que o professor tira a roupa? Fica mostrando os balaios, os ovos de codorna dentro da sala de aula e o professor é afastado temporariamente. Só isso? É só isso que vai acontecer com ele? Ser afastado temporariamente? Gente, um professor, pensa aí, vou repetir. Um professor dentro da sala de aula, um ambiente que deveria ser seguro para os alunos, se despindo. Porque pela skin dele, a visão do inferno é esse homem pelado. Eu não sei como que os alunos não saíram correndo. Acredito eu que essa galera vai ficar traumatizada pelos próximos 50 anos, vendo a imagem desse ser esquisito aqui, nu, dentro de sala de aula. Quando eu faço o vídeo aqui, tem gente que comenta, acha que eu sou maluca, fala, Clésia, você tá exagerando, e aí? Eu tô exagerando? Ou não? Eu tô exagerando diante de uma situação como essa? Quando eu faço o vídeo aqui pra falar pra vocês, a gente não tá seguro em canto nenhum. Os nossos filhos não estão seguros na escola. Antigamente, você mandava seus filhos para a escola, você sabia que seu filho ia aprender alguma coisa que preste. Você sabia que o seu filho ia estar seguro, porque a escola deveria ser um ambiente de respeito, um ambiente seguro, um ambiente onde faz formar profissionais competentes
pessoas que vão crescer na vida e se transformar em profissionais qualificados. Aí agora um órgão aí que faz parte da escola vai disponibilizar acompanhamento psicológico para todos os estudantes. Cara, deve fazer isso mesmo, porque com essa skin horrorosa que não tivesse Brad Pitt que ele fosse, mas com essa skin horrorosa, poxa, tem que ter um tratamento psicológico para a cabeça dessas crianças mesmo. Brad Pitt que fosse. Imagine que é um Jurandir. A Bahia tá só Jesus na causa, é certeza da impunidade. Tá o cenário da desordem aqui nesse estado. Vocês não estão entendendo. Eu não tenho filho. Sei que tem alunos do terceiro ano do ensino médio que ainda tem 17, 16 anos. Quando eu me formei no ensino médio, eu me formei com 16 anos, então eu ainda era menor de idade. Agora imagine eu com uma filha de 16 anos, porque na sala de aula tem homem e mulher. Eu recebi essa notícia que um professor ficou pelado na sala de aula, meu amigo de frente, a minha filha, menor de idade, dentro da sala de aula, não é na rua, não é na esquina, dentro do ambiente de ensino, dentro da escola. Cara, o céu ia fechar. Eu ia fechar sem ser feriado. Tô lhe dizendo, se eu que não tenho filho, né? Fiquei indignada só de ouvir e ler um tipo de informação como essa. Imagina a pessoa que tem filho, imagina os pais dessas crianças. Porque tem muitos, como eu falei pra vocês, que são adolescentes. Tô te falando a vocês, isso aqui tá uma palhaçada. Tá um circo. Porque, gente, quando a gente manda pros nossos filhos pra escola, a gente pensa e a gente sabe que escola é lugar de quê? De estudo, de ensino, de formação de crianças e adolescentes. Não é palco de comportamento extremo, não. A secretaria deveria ser responsabilizada por isso. Porque a criança e a adolescente, ela fica confinada dentro da escola. Os pais confiam na contratação da secretaria. E nesses ambientes existe um limite, gente. E esse limite foi ultrapassado de todas as formas possíveis. Os pais mandam os filhos para a escola achando que os filhos estão seguros, confiando que estão com profissionais preparados. Porque antigamente o medo dos pais era que os filhos ficassem na rua. Vocês estão na rua, vocês estão inseguros, entrem para dentro de casa. Ou então vá para a escola. Mas agora nem a escola é um ambiente mais seguro. E quando isso acontece, gente, a confiança é totalmente desconstruída. Várias pessoas hoje em dia no Brasil não confiam mais no âmbito escolar. E aí eu não vou generalizar, né? Porque quem sofre a consequência disso aí são os alunos, são os pais, são os professores sérios e qualificados que estão ali para fazer o seu trabalho, que são poucos. Gente, ser professor não é só dar aula. Ser professor é ter autoridade dentro de sala de aula. Então imagina a cabeça desses garotos, né? Desses alunos que não esperavam ver a situação como essa, vendo uma autoridade dentro da sala de aula, alguém que você deve obedecer, se despindo e tirando a roupa, ficando igual um macaco pelado. A educação deveria ser sinônimo de respeito aqui no Brasil. Tá sendo palco de militância e de gente maluca transtornada. Parece gente, parece soltar os demônios assim, no Brasil. Soltar os demônios. E outra escola já deixou de ser ambiente seguro. E a sociedade inteira perde com isso. Gente, educação em outro país é coisa muito séria, é levada a sério. Infelizmente, não vou agravar a todos, mas a categoria de professor aí, não falando de todos, tem umas espécies de rato de bueiro, né? Intitulados de professores, militantes, malucos, psicopatas. Não vou agravar a todos. Você tá entendendo? Sem contar que não tem a preparação que deveria ter para dar aula. Porque tem professor que não sabe nem falar a língua portuguesa direito. Tem professor que não sabe nem dar aula da própria matéria. Eu digo isso por experiência própria. Minha professora de português, ela não sabia dar aula de redação. Não sabia falar direito. A minha professora de inglês falava there, are e there is. Só dava aula de there, are e there is. A professora de inglês não sabia falar inglês. Eu só fui ter um professor aqui na Bahia, viu, gente? Só fui ter um professor que falava inglês no primeiro ano, que foi um professor brasileiro daqui, que ele morava em Washington DC, veio para aqui, passou um tempo em Washington DC e aprendeu o inglês, né? O inglês da vida mesmo, e veio dar aula. Ali sim sabia. E uma época na Bahia andou tendo crise de contratação, porque não estavam achando professores qualificados para química, física, matemática e português, matérias principais. Estavam tendo dificuldade de contratar, estava faltando professor, gente qualificada nessa área. Então, na falta, vamos contratar qualquer um e pagar metade do preço.
Você tá entendendo? Então, essa é a realidade do meu estado, da Bahia. Não sei se isso já aconteceu em outros estados, em São Paulo, não sei se já aconteceu em Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas aqui na Bahia, essa semana que passou, esse miserê aconteceu. E eu quero que você deixe a opinião aqui embaixo. Eu quero saber quais são as medidas que a justiça vai tomar para poder resolver esse problema, para que isso não aconteça mais. Porque professor como esse aí, tem vários. E ó, é 2 palitos para outro fazer a mesma coisa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Assim, né? É até estranho falar espero que vocês tenham gostado. Mas é um bordão que eu uso para finalizar o vídeo. E é isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!